Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Operação Matemática com o professor Tiago Xavier. Nesta videoaula nós veremos um pouco da dízima periódica. Se você não é inscrito, inscreva-se com o sininho para não perder as novidades. Já compartilhe com seu amigo esta matéria, ou seu amigo aí que você conhece que está vendo essa matéria, tá? Que quer tirar dúvida da dízima periódica, então aqui é o vídeo certo para ele, ok? Então o que nós vamos fazer nessa videoaula, tá? Para chegar nessa dízima periódica, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer a representação de um número racional, tá? Expresso por fração, na forma decimal. Ou seja, ó, toda fração como esta aqui, 9/20, é um número racional, tá? Tá em forma de fração. Nós vamos passar essa fração, tá? Em forma decimal, tá? Fazendo isso, você vai perceber o seguinte: em alguns casos, essa representação decimal é finita. Perceba nesse aqui, ó. Você lembra como é que faz para transformar um número racional em forma de fração para decimal? Tá? Vou deixar alguns cards para vocês aí também, se quiserem tirar dúvidas, tá? De outras aulas. Mas vamos fazer aqui o processo. 9/20 em forma decimal fica igual a quanto? Então vamos fazer assim, né, pessoal? Sempre você vai fazer assim. É o numerador, tá? Que no caso é 9, dividido pelo denominador, que no caso é 20. Aí vamos efetuar a divisão. É uma divisão não exata, certo? Então vamos ver aqui. Quantas vezes o 20 cabe no 9? Nenhuma vez, né? Não tem como. Então é 0 vezes. Feito isso, né? O que você faz agora? Acrescenta um zero, tá? E agora vai a nossa vírgula, certo? Agora vamos ver. Quantas vezes o 20 cabe no 90, né? Então, se você fizer aqui, né? Como se estivesse mexendo aí com a tabuada do 20. 20 vezes 4, né? Dá 80, certo, pessoal? Agora, vamos continuando. Ó. 20 vezes 5 dá igual a 100. Ó. 5 não pode, tem que ser 4, né? Porque o 5 já, né, vai dar o 100 e passou do 90. Então, eu preciso do 4. Okay? Então, 4 vezes 20 é 80, né? Então, 90 tira 80, essa conta eu devo fazer mentalmente, né? Sobra 10. Só que ainda sobrou aqui um resto 10. Acrescentamos mais um zero, né? E agora nós vemos quantas vezes o 20 cabe no 100. Nesse caso nós já temos aqui, ó, 5 vezes. Então é 5 no quociente, né? Aí 100 menos 100, resto zero. Ok, ó. A divisão terminou aqui, certo? Então deu igual a 0,45. Passamos o número, né, para a forma decimal. Nesse caso aqui, esse valor decimal ele é finito, tá? Representação decimal ela é finita. Nesse caso, ó, terminou ali, né, e não tem mais o que fazer, acabou ali. Agora, em outros casos, essa representação decimal é infinita. Você vai perceber aqui agora. Eu vou fazer essa divisão aqui com vocês, ó. Nós temos aí menos 7/11. Vamos fazer a nossa divisão para ver quanto que vai dar isso aí. Ó, 7 dividido por 11, tá? O negativo só está indicando, né, que é um número negativo, nada mais, tá? Não se preocupe com aquele negativo. Vamos lá. Quantas vezes o 11 cabe no 7? 0 vezes, né? Começando igual ao anterior. Acrescentamos um zero, vai a vírgula. Agora aí vamos, né, mexer com a tabuada do 11, né, entre aspas, né? Vamos lá ver. Quantas vezes o 11 cabe no 70? Se você fizer 6 vezes, ó, né, vai dar 66, né? Ok, galera? Se eu fizer 11 vezes 7, dá 77. Tranquilo fazer a tabuada, né, aqui, né? Então aqui, ó, o 7 vai passar, tem que ser o 6, né? 6. Ok. 6 vezes 11 dá 66. 70 tira 66, né? Empresta do 7, vira 6. Esse vai virar 10. 10 tira 6, sobra 4. 6 menos 6, né? 0. Agora sobrou 4. Acrescentamos um 0. Aí nós vemos quantas vezes o 11 cabe no 40. Bom, esses dois já passou do 40. Tem que ser quanto, né, pessoal? Tem que ser 3, né?
Porque vai dar 33. Se eu fizesse vezes 4, daria 44. Aí passa do 40. Tem que ser 3 vezes. Então, acrescentamos um 3. 3 vezes 11, 33. Agora fazemos 40, tira 33. 0 menos 3, não dá. Empresta, né? Esse aqui vai valer 3, tá? Então, aqui então nós temos 10, né? 10 tira 3, 7. 3 menos 3, 0. Ó, restamos com 7 ainda. Acrescentamos mais um 0. Quantas vezes o 11 cabe no 70? Ó, nós já fizemos uma parecida com essa. Tem que ser 6 vezes, porque se eu colocar 7 vezes, né, passa do 70, dá 77. Tem que ser 6 vezes aqui no resultado. Ó, 6. 6 vezes 11, 66, né? Já fizemos essa conta aqui, ó, 70 menos 66, só para adiantar um pouquinho, ó. Vai dar 4, ó, pessoal, tá? Mas, né, aqui, ó, você vai emprestar do 7, né, que vai virar 6, ok? Esse 0 vai ser acrescentado mais 1, né? Então vai se tornar 10. 10 tira 6, dá 4. 6 menos 6, 0. Caímos o 4 de novo. Agora acrescentamos mais um 0. Vai o 3. Você está percebendo o que está acontecendo aqui? Está repetindo sempre o 6 e o 3, o 6 e o 3, o 6 e o 3. E isso nunca vai parar, né? Então o nosso resultado aqui, ó, nós vamos deixar dessa forma. Menos, né, porque é negativo lá, 0,63663 e assim infinitamente, ok? Você percebeu o que aconteceu aí nessa divisão, né? Aí nós vamos agora apontar algumas observações nesta divisão, tá? Bom, o quociente tem a parte decimal infinita, né? Pode perceber lá o que aconteceu, ó. E periódica, ou seja, é uma dízima periódica, tá? Ele falou aqui que é infinito e periódico porque essa ideia de periódico sempre repete a mesma coisa. Nesse caso é 6, 3, 6 e 3 e assim por diante. No caso de menos 0,636363, os algarismos 6 e 3, respectivamente, continuarão se repetindo, ok? Como eu já falei para vocês, né? Bom, continuando aqui, ó. Na dízima, né, que nós temos lá do exemplo, o período, tá? Isso aqui é importante vocês saberem, tá, pessoal? O período é o grupo 6 e 3, ou seja, é o que sempre vai se repetir nesta ordem, 6, 3, 6, 3, tá? Ok, pessoal? Isso aqui é importante saber, tá? Qual é o período de uma dízima periódica, tá? Bom, agora, uma dízima periódica, ela pode ser escrita na sua representação abreviada, tá? Isso também é muito usado na matemática, tá? Então, a representação abreviada desse número, tá? Do nosso exemplo, ele é igual assim, ó, menos 0,63 com um tracinho em cima. Esse tracinho está me dizendo que eu tenho esse período 6 e 3 que ele vai se repetindo, ok? Certo, pessoal? Beleza, né? Bom, pessoal, nesse número que nós temos aqui, é uma dízima periódica, ela é dita simples, tá? Por que é simples? Porque logo a partir da vírgula, já na primeira casa depois da vírgula, começa a repetição, ok? Então você percebeu aqui, ó, tem a vírgula. Logo depois da vírgula nós temos o 6, né? Depois temos o 3, depois 6 novamente, depois 3 de novo. A nossa repetição começou a partir já imediatamente depois da vírgula, já começou a repetir. Então nós dizemos que essa dízima periódica ela é dita simples, tá? Agora você vai ver outro exemplo aqui, ó, de outra dízima periódica já deixei prontinho o número, só que neste caso essa é uma dízima periódica, só que é composta, tá? No caso, vamos dizer assim, ela não é simples. Você já vai perceber aqui, já vou falar para vocês por que ela é dita composta, ok? Então, veja esse outro exemplo aqui, ó.
nós temos o número 12,1454545, reticências, significa que o nosso período é o 4 e o 5 só. Você percebeu que este 1, depois da vírgula, ficou de fora do nosso período? E tá, pessoal, o período aqui está representado corretamente, tá? Porque o que está se repetindo aqui é o 4 e o 5. O 4 e o 5, tá? Não aparece mais nada de 1 para cá. O 1 só apareceu na primeira casa depois da vírgula, tá? Certo? Então, tá? Outra forma de representar esse número, né? Essa dízima periódica, podemos fazer assim, ó, 12,1, tá? 4, 5, com aquele tracinho somente no 4 e no 5, porque o nosso período é 4, 5, certo? Aí você observe, né, que o algarismo 1 não pertence ao período. Nesse caso, a dízima periódica é dita composta, ok, pessoal? Então, certo? Então, nós temos aí dízimas, né, periódicas, né, que ela pode ser simples ou composta, ok? Continuando aqui, nós vamos fazer alguns exemplos, tá? Para fixar mais o nosso conhecimento, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Como se fosse já um exercício para nós aqui, dar uma treinadinha, né? Então, exemplos, ó. Dados os números, classifiquem dízima periódica simples ou composta, tá? E indique o período de cada um. Ok, beleza. Vamos ver aqui. Esse número aqui, 0,232323, ela é uma dízima periódica, tá? Ela é simples ou composta? Ó, logo após a vírgula, começou a repetição. 232323. Então, começou a repetição logo após a vírgula. Então, ela é simples. Então, nós vamos escrever assim. Tá? Simples. Beleza? E qual é o período desta dízima periódica? O período dela é 2, 3. Tá? Certo, pessoal? Tá aí a resposta já. Próximo. Essa dízima aqui, periódica, ela é simples? Né? O que importa para nós, para observar, é depois da vírgula. Logo depois da vírgula, começou a repetição, que nesse caso é somente 2, 2, 2, 2, 2, né? Então, é assim por diante. É simples. Então, dízima periódica simples. Qual é o período dessa dízima periódica? É somente o 2, né? Então, 2, ok? Agora vamos para outro exemplo. 0,1222222. Essa dízima periódica é simples ou composta? Olha só. Logo depois da vírgula nós temos o 1, depois o 2, depois novamente 2, 2. A repetição começou a partir daqui, ó, né? Esse 1 ficou de fora, então, do nosso período, da nossa repetição. Então, nesse caso aqui, é composta. É uma dízima periódica composta. Qual é o período dela? Período é 2, né? É o que se repete aí. Período. Próximo exemplo. 2,3412412412412. Olhe bem. Temos a vírgula, depois temos um 3 e sempre repete depois desse 3, 412, 412. Percebeu? Então esse 3 fica de fora do nosso período. O nosso período é 412, tá? Nesta ordem. Nesse caso, então, também é composta. Composta. Qual é o período dessa nossa dízima periódica? É 412. 412, ok? Pessoal, então está feito ó, esse exercício, tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Encontre a forma decimal das frações. Em caso de dízima periódica, escreva sua forma abreviada, né? A forma abreviada com aquele tracinho em cima, lá, que eu já falei para vocês. Mas vamos fazer aqui, ó. Qual que é a forma decimal desse número aqui? 8 dividido por 55. Né? 8 dividido por 55. O 8 é menor que 55, né? O 55 não cabe no 8, então, né? 0 vezes.
0, né? Virou 80 lá, vai vírgula. Quantas vezes o 55 cabe no 80? Uma vez, tá, pessoal? Então agora nós temos 80 tira 55, né? Aqui nós temos que emprestar, né? Esse aqui vai valer 7, né? Agora esse aqui vai valer o quê? Um 10, né? 10. 10 tira 5 dá 5. 7 tira 2. 7 tira 5, opa, dá 2. Sobrou 25, né? Ainda acrescentamos um 0. Quantas vezes o 55 cabe no 250? Se você fizer uma tabuada aí, ó. Tá? Vou pegar um rascunho aqui. 55 vezes 3 vai dar, ó, 3 vezes 5 dá 15, fica 5, vai 1. 3 vezes 5 dá 15, com mais 1, 16. Vamos avançar. 55 vezes 4. 4 vezes 5 dá 20, fica 0, vai 2. 4 vezes 5 dá 20, com mais 2, 22. Avançando mais uma vez, só você perceber, ó. 5 vezes 5 dá 25, fica 5, vai 2. 5 vezes 5, 25, com mais 2, 27. Então, olha só. Os 5 vezes, né, vai passar do que precisamos. Tem que ser 4, então. 4. 4 vezes 5 dá 220. 0 menos 0, né? Dá 0. 0 menos 0 dá 0. 5 menos 2 dá 3. E 2 menos 2, 0. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui, né, um resto sendo 30. Agora, fazemos o mesmo processo, pessoal. Que acrescenta-se um 0. Quantas vezes o 55 cabe no 300? O que mais chega próximo é esse aqui, ó. Se você fizer vezes 6, vai passar, tá? Então, coloca o 5 lá no quociente, né? Que aí, 5 vezes 55. Já temos aqui, ó, 275. Tá, pessoal? Então, 300 menos 275. Só para ser um pouquinho mais rápido aqui, para adiantar para vocês, ó, vai sobrar 25, tá? Aí acrescentamos um 0, ó. Caímos de novo no 250, igual e lá no começo, ó. Que é quantas vezes que eu chego mais próximo? É 4 só. 4, aí 220. Sobra 30. Vai mais um 0. Aí vai 5. Ó, o que aconteceu lá? Vai ter que ir 5, depois mais um 4, depois mais um 5. E vai ficar repetindo isso, né? Então aqui, ó. 1,4, opa, 1, quer dizer, 0,1, 4, 5, 4, 5, 4, 5. É o que vai se repetindo, né, pessoal? Então, em caso de dízima periódica, escreva a sua forma abreviada. Como é a forma abreviada desse número aqui? É assim, ó. Tracinho só no 4 e no 5, ok? Vamos ver o 11 oitavos. Quantas vezes o 8 cabe no 11? Uma vez. 1 vezes 8 dá 8. 11 tira 8, né? Sobra 3. Ok? Tem resto aqui. Então, acrescenta um 0, vai uma vírgula agora. Quantas vezes o 8 cabe no 30? Tabuada do 8 agora, hein? Quantas vezes? 3 vezes dá 24. 4 vezes dá 32. Então, tem que ser 3, né? 3 vezes 8 dá 24. 30 tira 24, sobra quanto mesmo, pessoal? Sobra 6, né? Acrescenta-se mais um 0, formou 60. Quantas vezes o 8 cabe no 60? Tabuada do 8. Qual que chega mais próximo do 60? Tem que ser menor, né? Ou igual, no caso, se der, né? Então, o que mais chega próximo é o 7, porque 7 vezes 8 dá 56. E 8 vezes 8 já dá 64. Então, tem que ser um 7. Né? 56. 60 tira 56, sobra 4. Certo? Sobrou 4, acrescenta-se mais um 0, formou 40. Quantas vezes o 8 cabe no 40? Exatamente, pessoal, 5 vezes. 5 vezes 8, né? Ou 8 vezes 5, não é a mesma coisa? Dá igual a 40. Aí 40 menos 40, resto 0. Aí terminou aqui, ó. Tá? Então aqui nós já encontramos a forma decimal desse número aqui. Opa, errei aqui. É 1,375. É um número decimal finito, tá? Então, acabou ali. Vamos para mais dois exemplos para terminar agora.
31 dividido por 75. Vamos fazer aqui a continha. 31 dividido por 75. Quantas vezes o 75 cabe no 31? 0 vezes. 0 vezes, tá? Então, agora o que se faz? Acrescenta um zero, vai uma vírgula. Quantas vezes o 75 cabe no 310 agora, né? Só para adiantar um pouquinho aqui o vídeo, tá, pessoal? Vai dar igual a 4 vezes, tá? 4 vezes 75, pessoal, se você conferir aqui também, tá? Vai dar igual a 300. Você pode conferir aí na sua multiplicação, só para o vídeo não ficar tão comprido assim, tá? Então aqui é 310 menos 300 sobra 10. 3 menos 3, né? 0, lógico. Agora acrescenta-se mais um zero, né? Formou então 100. Quantas vezes o 75 cabe no 100? Apenas uma vez. Se for duas vezes, vai passar, né? Passa do 100. Então, 100 tira 75, sobra, né? Sobra 25. Sobrou 25, né? Acrescenta-se mais um zero. Quantas vezes o 75 cabe no 250 agora, hein? Bom, pessoal, vai dar 3 vezes só no máximo, tá? Nesse caso aqui. 3 vezes 75 dá igual a 225. Confira aí nos seus cálculos aí, tá? Então aqui, ó, 250 tira 225, vai sobrar 25 exatamente, tá? Certo, pessoal? Acrescenta-se mais um zero, ó, caímos de novo no 250. 3 vezes novamente. Então, 225, né? Sobra, né? 25 só. Acrescenta mais um zero, mais um 3 lá no quociente. Então, vai ficar repetindo aqui, ó. Então, achamos já, né? Aqui deu uma dízima periódica. O exercício pede para escrever na forma abreviada. Então, a forma abreviada é assim, ó, 0,4, 3 e o tracinho no 3, ok? Certo? Vamos para o último exemplo, então, para terminar esta aula. Ó, 13 dividido por 40. Quantas vezes o 40 cabe no 13? 0 vezes. Tá? Agora fazemos, ó, acrescenta um zero, vai uma vírgula. Quantas vezes o 40 cabe agora no 130, né? Então, se você for conferir seus cálculos, tá? Vai dar igual a 3, certo? 3 vezes 40 dá 120, tá? 130 tira 120, sobra 10. Acrescenta um zero. Quantas vezes o 40 cabe no 100? 2 vezes no máximo. 2 vezes 40 dá 80. 100 tira 80, sobra 20. Ainda tem resto, acrescenta um zero, formou 200. Quantas vezes o 40 cabe no 200? Exatamente 5 vezes. 5 vezes 40 dá igual a 200, exato. Certo? Então aqui deu o resto zero, terminou a nossa divisão, né? Então essa aqui, né, é um resultado que dá um número decimal exato. Certo, pessoal? Então terminou aqui. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida pode colocar no comentário, tá? Ou entrar em contato comigo aí, tem as redes sociais, também tem também a plataforma, você pode entrar em contato comigo. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos e até a próxima!